Boa noite, gente. Tava um pouquinho antes da Ana começar a dar os avisos aqui, eu tava reparando no silêncio, né, que tava aqui a casa, com essa música tranquilizadora de fundo e como é bom, né, a gente aproveitar esse momento de conexão mesmo com o plano espiritual, com Deus, para que a gente possa usufruir de tudo aquilo que é colocado à nossa disposição, né? E que muitas vezes a gente faz até pouco, né, por merecer, em relação a tudo que a gente é agraciado, né, nesse momento. Em alguns casos, esses, sei lá, 30 minutinhos de palestra, um pouquinho mais de passe, depois atendimento para quem fica, a gente não fica aqui uma hora. Em alguns casos, é a única hora da semana, e isso não é uma crítica, é só uma observação, né? Porque isso acontece comigo, inclusive. Então, em alguns casos, é a única hora da semana que a gente está, né, com esse contato mais. Tomara que não, né? Espero que isso seja diário, mas com esse contato mais próximo, mais eficaz, por assim dizer, com a espiritualidade, com Deus. Então, é bacana, né? Porque a gente tem que aproveitar isso, né? Como a gente tem aí ou tinha em algum lugar, o silêncio é uma prece, né? Essa conexão que a gente faz com a casa espírita, com Deus, com o plano espiritual, ela é muito importante. Então hoje a gente consegue perceber claramente que, felizmente, né, todos nós estamos bastante conectados. É claro que é preciso socializar, conversar, etc. Isso faz parte aqui, ninguém tem que entrar robotizado. Mas é bacana de ver, eu achei importante fazer essa observação, porque é, é sentido, inclusive, para alguns de nós, que essa conexão tá muito forte, né? Quando ela assim tá, como hoje. Então, achei muito importante isso e achei prudente falar com vocês sobre isso. Agora a gente vai começar com uma oração bem rapidinha, bem breve. Vou pedir para que vocês fechem os olhos, tentem esvaziar a mente das nossas preocupações terrenas, das nossas aflições, e a gente então aproveitar dessa conexão com a espiritualidade, com essa casa, abrir a nossa mente, os nossos ouvidos, tanto do corpo quanto do espírito, né? Para que nós possamos abrir o nosso coração, para que nós possamos receber tudo aquilo que foi providenciado para essa noite, para cada um de nós. Deus conhece a cada um de nós, a espiritualidade que nos acompanha sabe aquilo que nós estamos precisando, às vezes até antes de nós mesmos. Tudo já foi preparado antes mesmo de nós chegarmos aqui a essa casa. Então, que nós possamos, nessa noite, nos mantermos em conexão com a espiritualidade, com Deus, com os nossos guias, e assim usufruir de todas as bênçãos, de todas as benesses, de toda aquela luz, aquilo de bom que nos é providenciado, que nos é oferecido gratuitamente. Que assim seja. Um tema que eu trouxe hoje aqui para vocês, que de vez em quando a gente está lendo alguma coisa em casa, aí separa um temazinho lá e fala, isso aqui é legal para uma oportunidade de conversar. E o de hoje que eu queria trazer para vocês é a cólera. A cólera, se a gente não se aprofundar no significado espiritual da palavra, a cólera é uma doença fisiológica que acomete principalmente intestino, sistema digestivo, através de água e comida contaminada. Mas essa é outra coisa. A cólera que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje é a cólera do sentido espiritual, bíblico, inclusive está na Bíblia, né? E ela é entendida como o máximo do nosso estado de fúria, do nosso estado de inquietação espiritual, emocional, e que acarreta em desequilíbrio físico muitas vezes. Mas na Bíblia ela tem ela aparece de duas formas. Existe a cólera do ser humano, nós, existe a cólera de Deus. Ela é mencionada de duas formas, e são coisas distintas. Quando ela fala da cólera do ser humano, né,
o significado é no sentido de que realmente é isso que eu falei, é a nossa fúria, a nossa ira exacerbada, a elevação de todas as nossas intempéries emocionais, fazendo com que a gente se descontrole, e enfim, e aí a gente pode, se não controlada, passar para atos muito piores, que a gente vai conversar também um pouquinho hoje. E aí em algumas ocasiões, ela fala da cólera de Deus. Aqui é totalmente diferente. Nós não podemos falar que Deus tem um descontrole emocional, né? Então, quando a Bíblia menciona a cólera de Deus, ela está falando da ação de Deus, da justiça divina para com o pecado, né? Então, assim, Deus em sua cólera. Deus estava descontrolado emocionalmente? Óbvio que não. Nesse caso, a cólera é entendida, quando se refere a Deus, ela é entendida como o derramamento da justiça de Deus sobre o pecado, né, e sobre todas as ações da humanidade. A cólera do homem, essa sim, é a que é a que cabe a cada um de nós tomar conta, que é o tema que a gente vai conversar aqui hoje. A cólera é um sentimento muito, muito primitivo. E como o próprio nome diz, ela vem dos nossos primórdios, lá de quando a gente ainda não tinha esse grau de civilidade que a gente tem hoje, mas ela ainda é presente nos dias de hoje, e é por isso que nós precisamos tomar cuidado, porque ela não cai no nosso colo assim de repente. É um estágio. E sendo um estágio, nós temos tempo de observar, nós temos tempo de entender e aí agir para que ela não atinja o seu ponto máximo, que pode ter desdobramentos que a gente vai falar um pouquinho também aqui hoje. Tá? Como eu falei, ela não aparece de uma vez. Ela é um estágio avançado da ira. Né? A ira, que é um sentimento que a gente tem, na maioria das vezes, a ira, a raiva, que também não aparece de uma vez, ela sempre parte de uma mágoa, de uma situação não resolvida, que depois, então, uma mágoa se transforma em uma ira, numa raiva, a raiva se transforma numa ira, e aí sim, a ira não tratada pode culminar na cólera, que é, assim, a última fase desse sentimento. E o problema da cólera, além do que ela pode trazer para nós, é que ela cega o nosso julgamento. Então a gente pode se entender possuidores de uma inteligência emocional, de um controle, a vida inteira. Mas um episódio de cólera pode fazer com que o nosso julgamento, toda aquela capacidade nossa de discernir, de julgar, ela vá por água abaixo em função daquele episódio. Então, assim, a pessoa ela já estava toda encolerizada e aí agora culminou nisso. Não. Pode partir de qualquer um de nós aqui que nos entendemos como totalmente seguros, tranquilos, serenos das nossas ações, mas um episódio na nossa vida, de repente, pode ocasionar esse descontrole. Daí a importância da gente observar. E aí é que é o problema, porque quando a gente atinge esse momento da cólera, o nosso julgamento, a nossa capacidade de discernir, ela está comprometida. E aí acabou, é cego mesmo. A gente vai fazer qualquer coisa baseado na impulsividade, baseado no impulso, no ímpeto, e aí a gente pode chegar até numa questão de agressão, até numa questão de... Imagina a seguinte cena, uma pessoa totalmente pacífica, um trabalhador rural, está andando com o seu carro na cidade, e ele, por ser um trabalhador rural, ele costuma ter algumas ferramentas ali, e é um cara pacífico, é um cara sereno, uma vida sempre tranquila, nenhum antecedente criminal, nem de mau comportamento, nem nada disso. Mas ele está passando por uma situação que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Né? Ninguém sabe daquilo. E ele está andando ali no trânsito, e aí, no trânsito ali, acontece ali uma discussão, alguém fechou ele, ou ele fechou alguém. O outro lado, que não sabe nada do que está, outra parte, né, que não sabe nada do que está se passando com ele, resolve levantar a voz, resolve xingar ele de filho não sei de quem, disso, daquilo. Aquele homem que já está passando por um momento
que muitas vezes não tem controle sobre isso, e é difícil a gente controlar as emoções, especialmente quando é um fato assim, diferente daquele que é cotidiano nosso. Aquele homem, ele pega, ele resolve sair do carro, ele tira lá um facão que ele tem, né? Não vou nem falar de uma arma de fogo, que também tem muita gente que tem, né? Hoje em dia, às vezes é um policial que pode andar com uma arma de fogo, que está com algum problema e que daí num desequilíbrio ele acaba cometendo um ato que ele jamais cometeria. Ele não tem antecedente nenhum em relação àquilo. Mas aquele momento dele, aquela mágoa que virou raiva, que virou ira e que culminou naquela bobagem de trânsito, o cara vai lá e comete um ato impensado, um ato inconsequente, um ato que ele vai se arrepender o resto da vida. Afinal de contas, ele é uma pessoa do bem, ele não queria fazer aquilo, ele não tem aquela natureza agressiva, mas ele estava passando por um momento e aconteceu. E aí, então, isso chegou nesse ponto de uma hora para outra? Não, não. Esse trabalhador rural, esse policial, ou essa pessoa qualquer que estava ali com essa arma que culminou nessa tragédia, ele estava passando por um momento difícil. E ele tinha uma ferramenta ali na hora para... E ali ele não conseguiu controlar a emoção dele, não conseguiu segurar a emoção dele e o desfecho foi trágico. E repito, o desfecho foi trágico. O outro lado provavelmente pode ser um pai de família, um irmão de alguém, mãe de alguém, filho de alguém. E aquela pessoa de bem acabou cometendo um ato que acabou com a vida dele, destruiu a vida dele. E quando eu falo destruiu a vida, se a pessoa ela é de bem mesmo, eu não estou nem falando de justiça, porque eu penso que a pessoa, quando ela é do bem e ela atenta contra a vida de outra pessoa, eu acho que a maior punição dela é na própria consciência dela, né? Eu acho que a cadeia, a justiça é uma coisa terrena, mas imagina alguém de bem que de repente tem que conviver com a situação de ter tirado a vida de outra pessoa e por um impulso, porque não era natural. Porque quando a pessoa infelizmente, quando a pessoa é um assassino compulsivo, ele mata sem nenhum tipo de remorso. Mas nesse caso nós não estamos falando disso, nós estamos falando de uma pessoa de bem que teve um episódio, né? Então, assim, óbvio, esse é o pior cenário, né? Eu estou realmente ilustrando da forma mais dramática, que é para a gente entender a diferença da raiva e da cólera. A raiva, a ira, eu sofri uma agressão moral, física, eu vou revidar. Na mesma proporção, eu não devo, mas eu posso, porque eu sou humano, sou frágil nas minhas sensações, eu não devo revidar. E daqui a pouco a gente fala também da mansuetude. Maior exemplo, um dos maiores exemplos de Jesus. Mas eu posso revidar, eu sou humano e eu revidei. Agora, depende da proporção que eu revido, né? Eu posso revidar de uma maneira totalmente desproporcional, né? Ontem eu estava estava vendo o Fantástico lá na Globo e eu achei muito legal. Tinha acho que foi em Camboriú, Balneário Camboriú. Não sei se alguém viu essa matéria, mas procura na internet, que quem puder, que isso aí viralizou pra caramba. Um pedreiro está afastado da casa dele porque ele está com uma inflamação do trabalho dele, porque ele está com uma inflamação no ombro. E lá em Balneário Camboriú tem o prefeito lá disponibilizou várias câmeras na cidade. E você pode, qualquer morador entra lá no site da prefeitura e fica olhando as câmeras. E virou hobby do pedreiro. Ele fica lá em casa, está afastado, ele ficou lá olhando as câmeras. Aí numa das câmeras, era uma espécie de um cruzamento, na verdade era uma junção de faixa assim, 2 carros colidiram assim, batida leve, né, bateu. Aí saiu os 2. Quando saiu os 2, para ver o que tinha acontecido, ele ficou mais atento ainda na imagem, porque ele falou, vai dar briga e sei lá o que vai acontecer. Só que não tinha som, óbvio, é uma câmera de vigilância. Aí os 2, saiu cada um de um carro, os 2 com o carro batido, parado ali, os 2 saíram e se abraçaram. Se abraçaram, depois de ter batido o carro. Ninguém entendeu nada, a mulher, aí dá pra voltar, né? Voltou a imagem, ele chamou a mulher dele e falou, esposa, vem cá, vê o que aconteceu aqui. A esposa dele pegou o celular e filmou a tela da televisão. E mandou no grupo da família, mandou para outro, mandou para outro, daqui a pouco viralizou. A matéria chegou na Globo, aí a Globo vai e começou a pegar todos os personagens. Aí um deles, explicando, aí obviamente com áudio, um deles virou e falou assim, mas o que aconteceu? Normalmente o pessoal sai nervoso, sai brigando, e vocês saíram, se abraçaram. Não, ele saiu, pediu desculpa, falou que ele está passando um momento difícil na vida dele. Eu peguei e falei assim, se ele queria um abraço, dei um abraço nele, com o carro danificado. Falei se ele queria que eu orasse por ele, olha isso. Falei se eu queria que ele orasse por ele. Resumo, viraram amigos, né? Uma coisa que, assim, totalmente impensada, né? Porque normalmente o nego sai discutindo. Aí, antes de passar essa matéria, e esse que é o ponto, antes de passar essa matéria,
os editores lá do jornal, eles fizeram um apanhado de várias brigas de trânsito que tinham acontecido depois de batida, para exemplificar. Falou, normalmente o que acontece é isso. Tinham dois lá, exatamente com facão. Pareciam dois selvagens, assim, um dando facãozado no outro ali, e o outro dando soco, e o outro deitando no chão. E ele falou, agora nós vamos pro exemplo daquilo que deve ser. E aí apareceu essa história. Então, assim, existe os dois lados. Existe um momento em que a gente passa por uma situação que a gente não controla, mas quando a gente consegue ter controle das situações, a gente consegue fazer com que essa situação ela termine da maneira inesperada, sim, porque nós somos humanos, somos sujeitos às emoções não controladas, mas de uma maneira assim que eu chego ao ponto, pô, tenho meu carro aqui danificado, tem que acionar seguro, tem que ir na delegacia, tem isso, tem aquilo, mas eu posso orar pelo meu irmão, né? E tá tudo bem. Né? Então, assim, um nível de elevação espiritual que nós precisamos buscar. Né? Como eu sempre digo, é fácil a gente falar eu te amo para quem gosta da gente. É difícil falar eu te amo para aquela pessoa que está tentando prejudicar a gente no trabalho, né? Para aquela vizinha que fica falando mal da gente, e a gente sabe disso, e muitas vezes a gente não fez nada. Aí é difícil você virar e fazer uma oração sincera para aquela pessoa. Mas é aí que está o desafio. Né? Aí é que está o desafio. Né? Falar eu creio em Deus numa manhã de sol linda é fácil. Difícil é falar eu creio em Deus no meio da tempestade. Né? Igual Pedro, quando viu Jesus andando na água lá e não acreditou. Né? Que era ele no meio da tempestade andando lá. Mas é necessário. A gente está aqui buscando a nossa evolução espiritual. Então nós precisamos dar esses passos. Né? Em busca dessa evolução. E tudo isso é um passo. Só voltando um pouquinho da questão da cólera, o gatilho maior da cólera é normalmente uma palavra que a gente usa aqui, a gente usa duas palavras aqui. Uma é o oposto da outra. Aqui não, em toda doutrina espírita. A caridade, né, que é o fazer o bem para o nosso irmão, e às vezes sem conhecer esse irmão, que aí também está o grande valor, eu fazer bem para o senhor que eu vejo aqui toda semana é fácil. Nós praticamente somos amigos. Mas e se eu nunca te vi na vida? E aí eu vou lá, vou fazer o bem a troco do quê? Eu tô corrido, tô com o meu tempo estourado, tenho que chegar no serviço. Aí eu paro para fazer o bem.